Vamos à leitura do comando da questão. O texto mostra uma ação de órgãos de regulamentação do uso de publicidade para empresas de comunicação de massa. Tais ações são importantes na sociedade para... Então vamos ver aqui o texto sobre a cartilha do CONAR, tá? Para a gente entender o que o comando da questão quer que a gente avalie de importante para a sociedade. A publicidade destinada ao público infantil deve observar a condição da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, ele está marcando aqui que é importante considerar as crianças em desenvolvimento. Então, não são ainda indivíduos integrais, plenos de toda a sua capacidade. Então, isso deve ser relevante na análise. Vamos. Empreender ações que preservem sua imagem e identidade no meio de comunicação e considerar o impacto da comunicação sobre valores éticos. Então, o texto está falando de como que é importante esse impacto da comunicação ao público infantil, ao público adolescente que não está plenamente desenvolvido para julgar, para ter toda uma consciência, para avaliar, deliberar sobre aquela informação que chega a eles. É necessário, então, ter um compromisso ético, ter limites éticos nessas propagandas, na comunicação e na sua forma. Então, aqui ele vai elencar o que ele quer dizer com esses princípios éticos, né? Deve-se refletir os cuidados com a segurança das crianças e adolescentes, evitando estímulos de comportamentos perigosos, excessos nocivos, não deve abordar temas considerados inadequados, deve tomar cuidados especiais. Então, a gente está vendo aqui que tem toda uma preocupação de ordem moral, ética, naquilo que deve ser planejado, exibido, focado na publicidade infantil, de acordo com a CONAR, tá? Então, tais condições são importantes na sociedade para o quê? Essas preocupações éticas aqui são importantes para quê? Vamos à letra E. Revelar interesses empresariais? Não, né? A gente está vendo que é o contrário, que se você pudesse produzir esse mercado de forma mais efetiva, mas sem limitações da CONAR, os empresários teriam seus interesses mais garantidos, partindo da premissa que seria em vender mais, apesar do problema de ordem social que geraria esse tipo de coisa, tá? Então, não é isso. Letra D, incentivar costumes impulsivos. É o contrário, né? A ideia é você prevenir esse tipo de consumo ou costume ou de ação. Fraudar regimentos legais. Não é fraudar os regimentos, é criar mecanismos para poder regular a relação entre os adolescentes, os jovens, as crianças e as propagandas. Então, não é isso. Divulgar artigos culturais também não é isso, é limitar determinadas práticas e sobra a nossa alternativa correta, que é a letra A, preservar limites éticos. O que é isso? Estou querendo dizer que você precisa colocar uma trava entre aquilo que a Escola de Frankfurt chama de indústria cultural e o que? A sociedade, porque a indústria cultural, segundo os frankfurtianos, tem dois tipos de ação, dois tipos de ações: estimular a venda e produzir valores que contribuam para um certo desenvolvimento de uma perspectiva consumista. Então, a CONAR tem como objetivo exatamente limitar eticamente. Então, a alternativa A, balizada, é isso. Forte abraço. Até mais. Falou.